Como a gente viu na parte 1 e na parte 2, a história que a gente conhecia sobre Naruto foi totalmente reescrita. Naruto e Sasuke, renascidos no passado com as memórias de suas vidas inteiras, simplesmente decidiram reescrever tudo, agindo como verdadeiros arquitetos de um novo destino. Massacre Uchiha evitado, Orochimaru derrotado, Nagato e Konan passando para o lado dos mocinhos, graças à experiência absurda deles e ao poder insano que eles despertaram ainda na infância, conseguiram mudar tudo para melhor. E se você ainda não assistiu a parte 1 e nem a parte 2, corre lá para assistir, porque assim você vai conseguir ter a melhor experiência possível assistindo essa parte 3, que eu garanto que é a parte mais épica de todas. Mas chega de enrolação. No final da parte 2 tivemos a reunião dos 5 grandes Kages graças à influência de Hiruzen Sarutobi, onde todos ouviram tudo que Naruto e Sasuke tinham para falar e decidiram que a Aliança Shinobi deveria ser formada. Porém, logo antes da reunião acabar, a Akatsuki fez um ataque, com o Obito orquestrando tudo já em seu modo de frio e calculista, atacando Naruto e Sasuke para testar os poderes dos prodígios e dizendo para todos que a Akatsuki já sabe da viagem no tempo. Tudo isso graças ao Zetsu, que quando Naruto estava contando para o Nagato sobre o que tinha acontecido e sobre a viagem no tempo, o Zetsu havia escutado tudo e logo foi contar para o Obito. Mas é claro que o Zetsu, sendo um grande manipulador, ele distorceu as coisas para o Obito para manipulá-lo, contando pro Obito que ele escutou dos garotos que o futuro tinha virado uma ruína, um verdadeiro futuro pós-apocalíptico. E foi por conta disso que eles voltaram no tempo tentando corrigir as coisas, dizendo pro Obito que o mundo perfeito do plano do olho da lua teria evitado tudo isso, ele evitaria esse futuro pós-apocalíptico, fazendo o Obito acreditar ainda mais no plano do Tsukuyomi infinito. Manipulado, a urgência tomou conta de sua mente e ele diz: iremos apressar nossos planos, devemos impor o plano do olho da lua e alcançar a verdadeira paz o quanto antes, custe o que custar. E após seu ataque e seu aviso à Aliança Shinobi, a Akatsuki começa a agir de forma brutal, apressando totalmente os planos que na obra original eles teriam levado mais de 2 anos. E a primeira consequência dessa decisão foi um ataque brutal e impiedoso à aldeia da Névoa, indo atrás do Três Caudas. Sem nem pensar 2 vezes, Obito assassinou Yagura, o 4º Mizukage e Jinchuriki da Três Caudas. Seu objetivo era capturar a Biju, mas o ataque foi tão violento que a Biju, no ato de autopreservação, escapou e desapareceu nas profundezas do oceano. A recém-formada Aliança Shinobi, sendo o apoio de todas as 5 grandes nações, nasceu com uma vantagem estratégica absurda. O conhecimento de Naruto e Sasuke sobre o futuro era a arma mais poderosa que o mundo já viu. Eles compartilharam cada detalhe com a Aliança, as táticas de combate de cada membro da Akatsuki, suas fraquezas ocultas, as rotas que eles costumavam usar, a localização de seus esconderijos e, o mais importante, os segredos por trás das habilidades de espaço-tempo do Obito. Essa inteligência permitiu que a Aliança não apenas reagisse, mas se antecipasse, transformando a defesa em uma caçada proativa. O Hiruzen, em uma reunião com os outros Kages, estabeleceu os pilares da operação. Nossos objetivos são proteger os Jinchurikis, impedir selamentos e desmontar cada célula da Akatsuki, declarou ele com sua voz ressoando com autoridade. A proteção dos Jinchurikis restantes era a prioridade absoluta, e a arquitetura da Aliança foi desenhada para máxima eficiência, com Hiruzen assumindo a coordenação estratégica, Itachi e Shisui ficando responsáveis pela inteligência e contra-espionagem, criando uma rede de ninjas sensoriais para monitorar o inimigo. Jiraiya, Naruto e Sasuke se tornaram a principal força de ataque, sendo uma equipe de resposta rápida para as missões mais perigosas, enquanto Nagato e Konan usavam a Megakuri como uma base de defesa e logística. Times de elite foram formados, misturando ninjas de todas as vilas. Cada time foi treinado especificamente para neutralizar cada membro da Akatsuki, usando o conhecimento de Naruto e Sasuke para desenvolver contramedidas perfeitas. Tinha equipes focadas para o selamento do Hidan, outras especializadas em ataques de longo alcance para Kakuzu, unidades de rastreamento aquático para Kizami, tudo montado para que tudo saia perfeito. E o Itachi, supervisionando o treinamento de inteligência, resumiu a filosofia da Aliança em uma frase: usaremos informações para vencer tempo e criar janelas de selamento. E enquanto a Aliança ia
se preparando, pequenas mudanças iam ocorrendo em outro canto do mundo. Na aldeia da areia, Hasa, o Kazekage, o pai do Gaara, que agora ficou vivo graças à derrota do Orochimaru pelos garotos, ficou muito inspirado pelos feitos dos jovens heróis e começou a ver seu filho Gaara não apenas como uma arma, mas como uma pessoa com sentimentos. Iniciou conversas difíceis com o garoto, tentando substituir o ódio pela ideia de proteção. E a mudança em Gaara foi lenta, mas profunda. E longe dali, Kabuto, agora sem seu mestre após a derrota de Orochimaru, vagava pelo mundo, obcecado em superar seu antigo mentor, coletando amostras de DNA, pegando pergaminhos proibidos e montando laboratórios secretos. Sua ambição desmedida o tornaria um alvo fácil para a manipulação do Zetsu, que já planejava usá-lo para seu próximo grande movimento. E finalmente chegamos na grande prova de fogo da Aliança Shinobi, que veio na forma de um ataque coordenado da Akatsuki em duas frentes. Mas graças à preparação, a aliança estava pronta, sendo a primeira frente a Vila da Pedra, onde o alvo da Akatsuki era Roshi, o Jinchuriki da Quatro Caudas. Obito e Deidara lideravam o ataque, esperando uma vitória fácil. No entanto, foram recebidos por uma força de defesa inesperada. Onoki, o terceiro Tsuchikage, e a dupla dinâmica Naruto e Sasuke. A batalha que se seguiu foi um espetáculo de poder. Onoki com seu Jinton enfrentou Deidara no céu. "Você não vai explodir a nossa vila hoje, garoto", gritou o velho Kage para o Deidara, desintegrando completamente todas as criações de argila dele. E no chão, Obito tentava usar o Kamui para capturar Roshi, mas o Narutinho, já conhecendo a técnica do Obito e usando seu modo sábio com seu modo Kurama, foi capaz de interceptar o Obito com o Rasengan no momento exato que ele se materializava. E Sasuke com seu Susanoo protegia Roshi enquanto usava o Amaterasu para incinerar os Zetsus brancos que estavam dando suporte. A vitória foi esmagadora. Roshi foi salvo, Deidara foi capturado e Obito foi forçado a uma retirada humilhante. Então vamos para a segunda frente, que está acontecendo na Vila da Nuvem. Ao mesmo tempo dos acontecimentos na Vila da Pedra, aqui na Vila da Nuvem, a Akatsuki acabou conseguindo uma vitória parcial, mas com um certo custo. Hidan e Kakuzu, a dupla imortal, usaram um exército de Zetsus brancos para criar uma distração e isolar Yujiro, a Jinchuriki da Duas Caudas. Apesar dos esforços de Killer Bee, Raikage e seus guardas-costas, acabaram chegando tarde demais. Graças a essa estratégia utilizando os Zetsus brancos, eles acabaram conseguindo capturar a Yujito, sendo levada e extremamente ferida após um confronto brutal. E o Raikage, consumido pela fúria, deu um soco na parede e falou: "A gente vai trazê-la de volta." E nas outras partes do mundo, a aliança ia conseguindo conter as ameaças. Na Vila da Névoa, Meiterumi conseguia repelir os ataques de Kizami, ferindo ele gravemente e fazendo ele bater em retirada. Já na Vila da Areia, a lendária Vovó Shio, com a ajuda de um dos times de elite da Aliança Shinobi, conseguiu frustrar a tentativa de Sasori, mantendo Gaara seguro e derrotando o mestre das marionetes. E vendo que todos os seus planos estão desmoronando, Zetsu Negro jogou sua carta mais poderosa. Ele pressionou Kabuto, fazendo ele usar o Edo Tensei para trazer de volta a maior lenda do clã Uchiha, o Madara. No entanto, sem o tempo de preparo que ele teve no Shippuden, sem as células do Hashirama, a ressurreição acabou sendo meio imperfeita. Madara retornou no seu auge do seu poder físico, com seu Mangekyo Sharingan eterno, mas sem o seu Rinnegan. Ainda assim, estamos falando de Madara Uchiha, que é uma força da natureza por si só, uma ameaça capaz de destruir nações inteiras apenas brincando. E o Zetsu rapidamente atualizou Madara sobre tudo. Falou sobre a viagem do tempo de Naruto e Sasuke, falou sobre a traição de Nagato, sobre as derrotas da Akatsuki e sobre como tudo estava dando errado. E se enchendo de ódio e arrogância, Madara diz: "Idiotas, não servem para nada. Eu mesmo iria atrás daquele moleque chamado Nagato para recuperar os olhos que são meus por direito. E eu mesmo farei o plano do olho da lua acontecer, seus inúteis." E com essas palavras, Madara se dirige à Vila da Chuva sozinho, mas ele cometeu o erro de subestimar seus inimigos, achando que acabar com Nagato e com a Vila da Chuva seria algo bem fácil, até porque em seu auge ele botava medo em todos os Kages e todas as vilas de forma bem fácil. Mas dessa vez a Aliança Shinobi estava de novo mais um passo à frente. A Konan detectou a presença de Madara, comunicando a Aliança Shinobi e botando em prática o plano de interdição, criado
criado por Naruto e Sasuke e especificamente para Madara. E assim Hiruzen Sarutobi deu a ordem. Parece que enfim chegou o dia que os garotos nos tinham alertado. O dia que iremos derrotar Madara Uchiha. E sim, mano, já sabendo que o Madara poderia acabar sendo revivido em algum momento, Naruto e Sasuke já passaram todas as informações dele para a aliança e juntos prepararam uma estratégia insana, já imaginando que caso Madara retornasse à vida, provavelmente ele iria para a Vila da Chuva em busca de seu Rinnegan. E o vale inteiro foi transformado numa armadilha mortal. Konan espalhou bilhões de papéis bomba. Jiraiya ergueu uma barreira de confinamento impenetrável e as forças da aliança se posicionaram. O Madara, cego pela sua arrogância, avançou direto pro funil, ansioso pela batalha. E o vale, que foi todo preparado pela aliança, se tornou o palco do confronto contra a lenda. E a estratégia era uma coreografia mortal, projetada para criar uma única janela de oportunidade de poucos segundos para que o Itachi pudesse usar a espada de Totsuka e selar o Madara para sempre. E o plano se desenrolou em 3 atos. Primeiro, o choque inicial. Madara avançou confiante, apenas para ser repelido por um poderoso Shinra Tensei do Nagato. E a Konan aproveitou a abertura para detonar Selo sob seus pés, quebrando totalmente o equilíbrio de Madara. O segundo passo foi a ruptura do ritmo. Naruto atacou com seu Rasen Shuriken, forçando Madara a se esquivar, e o Sasuke logo em seguida aplicando o Amaterasu no Madara. E aí chegou o Nagato e criou um pequeno Shibaku Tensei, aprisionando Madara momentaneamente. E o Jiraiya fechou a barreira, selando totalmente o campo de batalha. E o terceiro ato finalmente foi a janela Totsuka. Com Madara ainda restringido pelo Shibaku Tensei, Naruto e Sasuke lançaram um ataque combinado para forçá-lo a se defender. E nesse exato momento de distração, o Nagato usou seu caminho da atração para puxar o Madara, desalinhando totalmente seu eixo por uma fração de segundo. O que foi suficiente para que Itachi, posicionado em um ponto cego, surgisse como um fantasma. A espada de Totsuka perfurou completamente o corpo de Edo Tensei do Madara, e a luz do selamento envolveu ele. Parece que terminou, falou Itachi com uma voz bem calma. Naruto olhou para Sasuke com determinação queimando em seus olhos. Agora é a vez de Obito, Sasuke. E dessa forma, graças ao plano da Aliança Shinobi, utilizando as informações do futuro, conseguiram selar Madara Uchiha sem grandes problemas. Akatsuki estava à beira do colapso. Deidara capturado, outros membros presos ou então gravemente feridos, e agora simplesmente o Madara derrotado e selado. Obito se via cada vez mais isolado. No ato de desespero para provar que o plano ainda era viável, partiu sozinho para capturar o Takata, o Jinchuriki das 6 caudas. Mas Naruto, Sasuke e Kakashi o esperavam. Sabendo exatamente como o Kamui funcionava, eles o interceptaram, transformando a caçada do Obito em uma verdadeira emboscada. O confronto foi breve, pois a sincronia dos 3 era perfeita, anulando totalmente a intangibilidade do Obito, fazendo uso de estratégias avançadas e também do próprio Kamui do Kakashi. E vendo a dor e o conflito nos olhos do seu antigo inimigo, Naruto tentou seu último apelo. Obito, você precisa lembrar quem você foi. A Rin não iria querer isso. E o Kakashi também tentou trazer seu antigo amigo de volta para a luz. Por um instante, Obito hesitou. A máscara de vilão acabou rachando, revelando o homem por baixo. Mas antes que ele pudesse fazer sua escolha, o Zetsu, percebendo que estava perdendo seu último peão, tomou controle total de seu corpo, se aproveitando do Obito que já estava bem cansado da batalha. E usando o Kamui, ele desapareceu, arrastando Obito inconsciente para uma caverna secreta, onde o antigo selo Otsutsuki brilhava na escuridão, o local de seu último e mais desesperado plano. Diante de um selo Otsutsuki, ele sacrificou Obito. Obito falhou, Madara falhou, 2 imprestáveis. Minha mãe Kaguya não irá retornar. Sendo assim, eu não ligo pra mais nada. Que o mundo conheça o verdadeiro terror, declarou Zetsu, cheio de ódio e aborrecimento. E com essas palavras, ele usou o restante do chakra do Obito e os fragmentos das bijus que possuía para enviar um chamado através das dimensões, chamando a atenção do clã Otsutsuki. E bem distante dali, em outra dimensão, o chamado foi ouvido. Momoshiki, Kinshiki e Urashiki voltaram sua atenção para a Terra. Parece que é um chamado daquele planeta minúsculo que o Ishiki foi enviado, falou Momoshiki, com seus olhos brilhando de avareza. E em outro lugar distante, porém na própria Terra, Ishiki Otsutsuki, ainda no corpo de Jigen, também ouviu o chamado. E o Obito, que perdeu sua vida, aparece para os heróis em sua forma astral. Minha hora chegou, mas antes preciso dizer para vocês, algo maior, muito maior está vindo. Naruto, Sasuke, conto com vocês para proteger a todos.
E assim termina a nossa história. A ameaça de Obito, Madara e Akatsuki sendo totalmente neutralizados, a deusa Kaguya não sendo trazida de volta, e Zetsu usando seu recurso final, chamando todos os Otsutsukis de uma vez. Mas e aí, será que o mundo Shinobi tá preparado para isso? Bom, isso a gente só vai saber na próxima parte. Mas para isso acontecer, você precisa comentar aqui embaixo pedindo a parte 4 e deixando o like nesse vídeo. E se aparecer o botão de hypar, por favor clica nele porque ajuda demais. Tamo junto e até a próxima.